Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a psicóloga Mônica Prado Braz. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Olá, Vanessa, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Gente, hoje nós temos um alerta aos pais. Vocês devem ter acompanhado recentemente a morte de uma garotinha de 8, 9 anos depois de participar de um desafio na internet. Que coisa grave. Mônica, que assustador, quais são esses desafios? O que está acontecendo? Veja, Vanessa, os desafios, né, a concorrência entre as crianças é natural. Antes, por exemplo, as crianças brincavam, quem corre mais rápido, quem chega primeiro em tal lugar, né? Então, as brincadeiras, elas sempre, esse tipo de brincadeira, de desafios, né, sempre fez parte da infância das crianças. Todos nós, quando éramos crianças, por exemplo, a gente brincava dessas coisas, né? Hoje em dia, as crianças estão muito mais dentro de casa, têm menos amigos, as crianças se relacionam muito mais com crianças na escola do que antes, por exemplo, com os irmãos, as famílias estão menores, né? Uhum. Então, acabam que as crianças ficam muito tempo na internet e nas redes sociais. Isso tem sido um grande risco para todas as famílias, né? E é importante estar atento ao que as crianças estão fazendo lá. Então, esses desafios são lançados. Alguém, em algum momento, há uns anos atrás, né? Desafios foram lançados também, a história da baleia azul, que ficou muito famosa, né? Então, alguém, em algum momento, tem uma ideia péssima de fazer isso com as crianças, né? E as crianças, na ingenuidade, porque não tem essa noção do limite do próprio corpo dela. Então, a criança que foi inalar esse desodorante, ela não tinha essa noção do que o que poderia acontecer com o corpo dela. Ela entrou, entre aspas, naquela brincadeira, né, provavelmente junto com outras crianças, né, o caso está sendo apurado ainda, mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. Houve uns anos atrás, né, que isso estava assim, muito mais frequente do que hoje. Então, quando esse caso veio à tona, todo mundo voltou a olhar para isso novamente, né? Então, os pais, nossa, cadê nossos filhos? O que a gente está fazendo? Então, nessa vida, né, com essa dinâmica muito cheia de coisas, que as pessoas se ocupam de muitas coisas, acaba que os pais acham que as crianças estão seguras, né, nas redes sociais, na internet. Está na internet, está dentro de casa. Eu acho que hoje o perigo é maior ainda, né? Pois é, porque aí ela está exposta a todo tipo de risco e perigo. E por que isso acontece? Nós precisamos monitorar o que os nossos filhos estão fazendo. Então, não dá para a criança pequena ficar fechada no quarto, nem criança, por exemplo, pré-adolescente. Existe uma fase da vida que é importante a individualidade da pessoa, né? Mas isso é mais lá para frente. Então, criança não tem que ficar fechada no quarto, não tem que os pais não saberem qual é a senha do celular, da internet. Tem rede social que não é adequada para a criança, né? Então, e às vezes as pessoas não se ligam disso e olham para isso com muita ingenuidade e acaba que as crianças se expõem a esse tipo de risco e perigo. Você comentou uma vez comigo, Mônica, que tem muitas crianças hoje que estão abandonadas dentro de casa, gente. E é isso mesmo. Quando você deixa o seu filho no quarto ou na sala, porque ele fica bravo se tira o celular. Não existe isso. Pai tem que ter autoridade. Pai não é amigo. Pode ser amigo também, mas tem que ter autoridade. Exatamente. A família tem uma hierarquia, né? De afeto, de poder, de respeito, né? Isso precisa ser respeitado. As crianças hoje estão, sim, é uma forma de abandono que se vive dentro das famílias. Então, uma forma de abandono, de negligência, quando você deixa o seu filho exposto a situações e riscos que ele não consegue dimensionar, até porque ele está ainda em desenvolvimento, né? Então, há que se ter um cuidado muito sério com isso, as crianças precisam ser monitoradas, os pais precisam cuidar, sim. Idades, né, de 5, 6 aninhos, as crianças não podem ter celular, isso não é adequado. Depois de uma certa idade, as crianças podem ter algumas redes sociais, mas monitoradas pela família, saber com quem você conversa. Então, sei lá, por exemplo, no WhatsApp, ali conversa com a família, não é necessário, né? Mas tem que ser monitorado caso a família decida que possa ter. E nada do pai ou da mãe sentir culpa por cobrar da criança, porque existe hoje isso, né? Os pais trabalham muito, como você disse, tem muito compromisso, se sente culpado e fala, eu vou dar o celular. Então. Exatamente. Aí o sim fica como um conforto emocional para o pai, né? Então, eu disse sim, está tudo bem, eu fiz uma coisa que ele quer. É uma forma de recompensa, né? Daquela ausência afetiva e presencial, muitas vezes, que os pais têm na vida dos filhos. Isso não é saudável, né? As coisas estão sendo mostradas muito claramente. É importante ter essa atenção com os nossos filhos.
Então, esse abandono, né, os adolescentes que vivem sozinhos dentro das próprias casas, né, isso precisa ser, a gente precisa olhar para isso bem mais de perto, né, com muito mais cuidado, para onde que a nossa atenção está focada, que não está nos nossos filhos. Tá certo. Mônica, muito obrigada pela sua participação e pelas suas explicações. Obrigada, Vanessa, eu que agradeço. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve por aqui. Tchau!